noite a todos. Em outras ocasiões eu convidaria todo mundo para um curso de filosofia espírita que nós vamos começar aqui daqui uns dias, né, Regiane? Só que eu não posso porque o curso vai ser no mesmo horário do curso de vocês, né? Mas vão ter oportunidades aí para que a gente possa fazer tudo isso, né? Eu vi que cada um se apresentou, então eu vou aproveitar o ensejo. Meu nome é Carlos Chagas, eu trabalho numa casa lá no Satélite, mas essa aqui hoje é quase que minha segunda casa, porque quase toda semana a gente vem aqui conversar um pouquinho em alguns dos cursos, na preleção, né? E eu tenho certeza que a gente vai acabar se vendo bastante aí ao longo do curso. Uma coisa que eu acho importante a gente frisar, bom, antes de começar, todo mundo observou que tem uma câmera ali, né? Pode ficar tranquilo que ela está apontada só para mim, tá? Não estou gravando ninguém precisa ficar constrangido por isso, tá? Qual que é a intenção nossa? Como isso aqui é uma escola, é o curso básico, mas depois vai virar a escola de aprendizes, o que nós imaginamos é que, de repente, não é para não vir a aula, tá? Mas algumas aulas que nós vamos fazer, tanto nessa quanto em outras casas, eu estou gravando e estou colocando num canal que eu criei que chama Estudos Espíritas. Tá? Esse canal ainda está começando, mas para que a gente, de repente, quando eu vim a aula, ficou uma dúvida, alguma coisa assim, depois eu posso acessar esse canal lá no YouTube e rever a aula. Tá? Volto a dizer, não é para deixar de ver o curso. Tá? É só para que a gente possa tirar alguma dúvida, alguma pessoa, às vezes, que tem vontade de fazer e que ainda não tem uma ideia de como seria. Então, acessando esse canal, vai poder ter uma ideia de como são as aulas, da dinâmica, tá? E que tudo isso pode ter. Então, não é para ficar constrangido, a gente pode conversar. Eu sei que no início, e nós estamos só na terceira aula, a gente sempre tem muitas dúvidas a respeito da doutrina espírita. Tá? Então, é importante que a gente possa sair daqui tentando dirimir ao máximo as dúvidas que nós tivermos. É claro que não vai ser em uma aula que a gente vai conseguir fazer isso, né? Tudo isso vai ter um processo lento, mas tudo aquilo que a gente puder, é importante que a gente consiga tirar de dúvidas. Outra coisa que é muito importante, esse curso aqui, a Regiane já deve ter falado para vocês, e o Jorge também, é algo que vai pedir muito da nossa persistência ao longo desses 2 anos e pouco, né? Curso básico são 17 aulas, né? Aí depois vamos ter 2 anos e meio de escola de aprendizes. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, vale a pena. Tá? Eu fiz esse curso já há 30 anos, tá? Eu era garotinho naquela época, quando eu comecei a fazer, né? E eu senti que como se uma venda estivesse sendo tirada dos meus olhos. Muita coisa a gente tem a oportunidade de aprender. Muitos paradigmas, muitos pensamentos que nós tínhamos, nós vamos revendo essas formas de pensar, e isso vai ser muito bom na nossa vida ao longo do tempo. Tranquilo? A aulinha nossa hoje é a terceira aula do curso básico, ou seja, como foi a doutrina espírita difundida pelo mundo. Porque uma vez Kardec tendo começado a codificação, e bacana, hoje eu venho e tenho uma ideia. Como é que eu vou divulgar essa ideia pelo mundo? Se a gente for observar, esse é um trabalho que continua hoje e vai continuar durante muitos anos. Né? E a doutrina, você já reparou que ela tem um percentual bem pequeno da população. Eu tenho um filhinho, caçulinha lá, de 8 anos, e muitas vezes ele vai ao centro e fala, por que no centro nós temos poucas pessoas? E quando eu vejo lá na igreja da avó, tem muitas pessoas. Ou seja, é importante que a gente entenda que esse trabalho de divulgação, ele vem ao longo dos anos, desde 1850, mais ou menos, e é uma coisa que vai ser feito sempre. E a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte, qual a melhor forma de divulgação da doutrina espírita? Como que eu, Carlos, como que você, cada um de vocês, podem contribuir para que a doutrina seja difundida e divulgada? Alguém falou? Boca a boca. Boca a boca. Tá. Qual outra forma? Pelas ações. Tá? Pelas minhas atitudes diárias. Quando eu procuro ter atitudes éticas, atitudes que sigam a moral, a ética e tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que a gente procura em uma sociedade, eu estou difundindo a doutrina espírita. Você imagina se você me conhecesse lá de fora, tá? E aqui em São José não é tão difícil assim para a gente conhecer as pessoas.
e você chegasse hoje aqui na terceira aula e me encontrasse aqui falando para você a respeito de doutrina espírita. Mas você conhecesse a minha ficha corrida lá fora e falasse, poxa, esse cara não tem essa condição. Eu não estou dizendo que eu seja um santo, tá? Nós somos todos seres iguais e eu estou buscando também, assim como vocês, eu também estou aprendendo. A única diferença é que eu me preparei para que eu pudesse transmitir essa aula para vocês. Mas se eu não tiver uma base razoável, fica complicado de eu dar credibilidade àquilo que eu estou dizendo. Não fica? Eu quero difundir a doutrina, você quer difundir a doutrina, você quer mostrar para as pessoas que a doutrina espírita é algo de bom na vida delas, procure agir de maneira coerente com os ensinamentos de Jesus. Bom, a gente já viu nas outras aulas onde nasceu a doutrina espírita, todo mundo já viu que nasceu na França, certo? Em que época que ela nasceu? Por volta de 1850. E vamos tentar entender agora como que estava o mundo na época do lançamento, do nascimento da doutrina espírita. Existe um pensamento que eu acho muito interessante que diz o seguinte: cada religião retrata a época em que foi criada. Quando eu olho, por exemplo, o catolicismo, em que ano que foi criado o catolicismo? Por volta de 300 e alguma coisinha, né, com Constantino, ou seja, ele passa a ser a religião do Estado. 300 e pouquinho, a gente ainda não entrou nem na Idade Média ainda, a Idade Média vai ser um pouquinho para frente. O que isso mostra para mim? Quando eu olho para o catolicismo, isso não é uma crítica, tá? São observações, ninguém está aqui para falar mal de religião nenhuma. O que o catolicismo me mostra? Através dos paramentos, através dos templos e de tudo aquilo que ele retrata, ele não retrata um pouquinho para a gente, é claro que ele houve, que ele teve uma atualização, mas ele não retrata um pouquinho dessa época, dessa idade, né? Todos aqueles paramentos e tudo aquilo não lembra um pouquinho o período medieval? Eu não estou dizendo que o católico esteja no tempo medieval. Eu estou dizendo que alguns dos paramentos que se utiliza têm início naquela época e a tradição fez com que aquilo continuasse. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ter Martinho Lutero por volta de 1600, mais ou menos, já no início da Idade Moderna. Quando pegamos o pensamento das igrejas reformadas, pode ver que já saem esses paramentos. Alguns pensamentos já mudam e ele vai retratar o quê? O início da Idade Moderna. Um outro pensamento, pega lá no início, não se lia a Bíblia, né? O evangélico, as igrejas reformadas já insistem muito nessa leitura da Bíblia, né? Solo escritura. Quando vem Kardec, por volta de 1850, a gente já está aqui nesse período mais contemporâneo. Isso foi ontem, né? A doutrina espírita não tem nem 200 anos ainda. O que ela vai retratar? Passe magnético. Ciência, não vem falando mais em ciência? Ou seja, ela vai retratar o seu tempo, o início do seu tempo. E ela pega, por exemplo, qual que é o contexto que eu tenho na França e na Europa nessa época? Tive um pouquinho antes a Revolução Francesa. Tenho nesse instante a Revolução Industrial. Ou seja, eu tenho uma mudança muito grande no pensamento das pessoas. Eu tinha lá o feudalismo, tinha aqueles senhores feudais, e tinha 3 classes: o nobre, o clero e o resto. Não era assim? Inclusive a burguesia estava no resto. Quando a gente vem chegando para cá, e a Revolução Industrial fez isso, o que ela pegou? Ela pegou e transformou, tirou muita gente dos feudos e levou para as cidades. Então você tem Paris inchando, você tem grandes cidades da Europa surgindo nessa época. E o que vai acontecer? Eu tinha, nesse instante, pessoas que estão chegando para trabalhar na indústria, mas eu não tenho ainda uma norma, não tenho regras, eu não tenho leis que vão dizer o que deve acontecer na indústria. Eu tenho criança de 7, 8 anos trabalhando. Eu tenho uma condição de trabalho quase que escrava. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a idade da razão. O homem está deixando de pensar muito naquela questão da igreja. Por exemplo, antes, porque o rei mandava e todo mundo obedecia. Quem que deu ao rei o poder? Deus. Se você perguntasse para qualquer um naquela época, por que o homem tem esse poder? Por que o rei tem esse poder? Por que a rainha Elizabeth tem esse poder que tem hoje? É porque Deus deu esse poder para ela.
o que a gente vai ter nessa época? Do iluminismo, luzes, né? Razão. Então a razão vem tomando conta. O espiritismo, então, ele vem muito mais por esse caminho. Uma religião que vai buscar explicações mais na razão do que nos dogmas. Fé raciocinada e não fé cega. Kant, que está mais ou menos nessa fase aí, vai dizer o seguinte, ó, tem coragem para fazer uso da tua própria razão. Esse é o lema do iluminismo. Immanuel Kant, né, é um grande filósofo que a gente tem, que vai bater muito forte na questão da ética. Ele vai dizer para a gente isso. Então, olha, a razão é muito importante. Vamos fazer um parêntese aí. Qual que é a diferença da fé cega e da fé raciocinada? Ou seja, a fé que utiliza o uso da razão. Qual que é a diferença entre uma e outra? O que é fé raciocinada? É aquela fé que faz com que eu possa, de uma certa forma, existe, por exemplo, uma frase de Santo Agostinho que diz que antes de crer é necessário compreender. Mas que para compreender você precisa crer. Ou seja, ele faz o cachorro correndo em volta do rabo, né? Faz um loop. Ou seja, eu, quando acredito e compreendo aquilo que eu estou acreditando, isso seria a fé raciocinada. A fé dogmática, ou a fé cega, é aquela fé que não me permite questionamento. Tá? Não é eu simplesmente acreditar. Por exemplo, quando você pega o caso do muçulmano, ali é uma questão de ponto de vista. Ele vai falar, eu posso achar que aquilo é fé cega. Ele vai encontrar razões para aquilo. Certo? O que não pode acontecer é eu simplesmente crer. Eu falo assim, ó, isso não é que não pode acontecer. O que caracteriza a fé cega. Eu acredito naquilo e acabou. Eu não quero nem abrir uma discussão a respeito desse assunto. Entendeu? Então, isso que seria a fé cega. Eu não quero discutir. Por que você acredita? Eu acredito porque isso está escrito aqui e morreu o assunto. Tá? Então, isso que é fé cega. Agora, é claro que a gente não está aqui para julgar o outro. Todo julgamento que eu for fazer, ele deve ser feito só em nível de auto-julgamento. Será que eu estou questionando aquilo que é objeto da minha fé? Será que eu acredito realmente nisso? Será que eu compreendo isso? Não adianta eu dizer para você, olha, existe reencarnação. Por quê? Porque existe e morreu o assunto, está escrito aqui. Isso é fé cega. Por que existe reencarnação? Daí eu vou te colocar uma lógica em cima de tudo isso, para que você entenda por que aquilo existe. Aí passa a ser uma fé raciocinada. Por quê? Porque eu tenho argumentos para aquilo. Agora, pode ser que esses argumentos te convençam ou não. Tá? Mas ali existiu uma lógica. É claro isso ou não? Tranquilo? Tá? Ou seja, o que não pode acontecer, eu falar assim, olha, isso não é assunto para se discutir. Isso é um assunto de fé. Vamos lá atrás. Por que chove? Porque Deus quer. Por que o rei manda? Porque Deus quer. Porque Deus colocou o rei aqui para mandar. E a gente para obedecer. E isso está caracterizando a fé cega. Por que chove? Chove por isso. Você não disse que Deus não existe, mas você está utilizando o mecanismo que foi feito para que aquilo acontecesse. Tranquilo? Podemos voltar só. Não estou contestando, por favor. Não, mas pode. Mas quando eu digo que a espiritualidade de parte de Kardec extrapolar o ponto e dizer que partiu de Kardec, né? Porque tanto a espiritualidade, como, por exemplo, o estudo do magnetismo e outras coisas mais, vem desde os egípcios. Uhum. Eu não sei porque eu achei até que você iria falar até aquele momento, porque Kardec foi esse divisor de águas que começou ali. Quando você falou da Revolução Industrial, eu falei, ele vai pegar aqui, esse veio, desculpa, se você ainda vai falar, sim, me perdoa. Nós vamos falar. Vamos falar. Vale. Você vai falar? Vamos falar. Então tá bom. Tranquilo? O que acontece?
a gente está tendo uma preparação, continuando, a gente está tendo uma preparação para tudo isso. Quando que eu posso colocar algumas coisas? Vamos pensar como espiritualidade. Quando que a espiritualidade pode colocar algumas coisas? Quando nós seres humanos, já temos um determinado grau de evolução. Não adianta eu chegar para uma criança, por exemplo, de 5 anos, e querer ensinar para essa criança coisas complexas, por exemplo, no campo da matemática, no campo da ciência. À medida que essa criança ela vai se desenvolvendo, aí sim a gente pode chegar e ir colocando outras coisas. O que o Kardec fez, entrando... Como que é seu nome? Ataliba. O que o Kardec fez? Ele codificou, mas ele não inventou nada disso. São coisas que já existiam há muitos anos. Quando o Kardec vem e faz a codificação, ele simplesmente está tentando mostrar para a gente, a espiritualidade vem mostrar para a gente, que existe uma lógica por trás de muitas coisas. Porque, por exemplo, efeitos com relação a espíritos, isso sempre existiu. Mas por que isso existe? E isso era um assunto meio tabu. Né? Tanto que a gente teve aí uma porção de gente que foi para a fogueira por se pensar que essas pessoas pudessem estar invadindo esse assunto. Então o Kardec vem falar o quê? Olha, quando o caixão abaixa no túmulo, até então, baixou o túmulo, acabou. O que ele vem? Vamos continuar daqui. Baixou o túmulo, vamos continuar. O que acontece daqui para frente? Vamos tentar entender o que vem acontecendo depois. Então é isso que Kardec faz, através da codificação. E os espíritos vêm mostrar isso para a gente, para que a gente possa ter uma noção. E quando eu entendo o que acontece depois, isso não é só curiosidade, mas isso vai impactar muito na minha vida. Tranquilo até aí? Bom, ele começa a usar alguns veículos aqui que são importantes para a codificação. Por exemplo, essa revista espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e aí começa a fazer algumas viagens, e essas viagens são muito importantes naquela época, e a gente, quando fala em viagem, a gente fica imaginando como é que era viajar em 1860. Puxa, muito mais difícil do que hoje, né, do que a gente faz. Então, e Kardec já não era criança, ele já tinha 56 anos nessa época. Então ele começa todo um trabalho hercúleo aí, né, para convencer as pessoas. E hoje uma coisa importante, quando você vem aqui falar sobre a doutrina, a gente tem toda uma base. Então a gente vem repetir aquilo que Kardec colocou para a gente. Ele não, ele teve que criar tudo isso num espaço de tempo muito curto. Ele pega, se eu não me engano, de 56 ele morre com próximo de 65 anos, ou seja, em 9, 10 anos ele teve que criar toda essa obra e ainda fazer a divulgação. 861, até o Jean Vartier vai dizer, olha, o codificador rivalizava com os espíritos na arte de abolir distâncias, ou seja, essas viagens que ele fazia, né? Então ele teve que viajar bastante. Em 1861, ele publica o Livro dos Médiuns, e quando ele chega de Bordeaux e Lyon, e aqui eu acho que começa a ficar interessante, ele fala, olha, o número de mudanças morais, de metamorfoses morais entre operários é tão grande quanto de adeptos. Os hábitos viciosos reformados, os ódios apaziguados, em uma palavra, as virtudes se desenvolvem pela confiança em um porvir. Acho que cortou um pedacinho ali. Qual que é a ideia logo de Kardec? Não é simplesmente satisfazer curiosidades, mas é fazer com que a gente tenha uma mudança moral. E aqui já começa a acontecer isso. Então, essa mudança moral já começa a agradar um pouco mais. E aí eu volto a fazer uma pergunta para vocês. Será que não é esse o objetivo principal da doutrina? E a luta de Kardec, ele sempre deixa muito claro lá no início, não é contra as outras religiões. Mas a luta dele, entre aspas, seria contra o materialismo. Vamos parar para pensar. Eu estou aqui vivendo e desencarno amanhã. E o espírito continua. Ou, pensamento materialista, eu estou vivendo, morro amanhã, mudou a palavra, morri e acabou. Isso vai impactar a minha forma de viver hoje? Deve impactar ou não? Deve, não deve? E muito, né? Poxa, o que isso muda na minha vida? Se eu sei que esse espírito continua, ou se eu acho que isso tudo vai acabar, o meu objetivo mudou, não mudou? Minha vida mudou.
Por isso é que aqui, olha, essa consequência moral, ela tem que ser muito grande. Eu não estou dizendo aqui que todo aquele que é materialista não tem uma moral evoluída. Longe disso. Tá? Nós estamos pensando o seguinte, olha, eu posso ser materialista e ter uma moral evoluída? Claro que posso. Nada impede. Mas, se eu entendo que essa vida continua, eu tenho um motivo a mais. Porque eu sei que eu vou ter uma série de outras oportunidades lá na frente para acertar, né? E entender uma coisa. A gente não reencarna para resgatar falha. Tá? Isso é muito errado. Tem muita gente que fala assim, olha, para que a gente reencarna? A gente reencarna para poder arrumar as coisas, para poder ficar espiando faltas que a gente fez. É essa a ideia da reencarnação? Para que a gente reencarna? Quem que me ajuda? Para evoluir. Para evoluir. Se para isso for necessário ter alguns resgates, ótimo, mas não é essa a ideia principal. A ideia principal é que eu evolua, que eu cresça espiritualmente. Tá? Então, por isso que ele fala aqui, olha, o número de mudanças morais entre os operários é tão grande quanto o de adeptos. Tá? Os vícios reformados, os ódios apaziguados. A gente passou a ver a coisa de uma outra forma. Tranquilo? A Taliba estava se coçando aí, queria falar alguma coisa, Taliba? Não? Não. É que... Tá falando? Pode falar. Pois é. Para quem estudou, eu não sei o quanto cada um já estudou, para mim é muito gratificante, assim, porque eu estou lembrando, na verdade, de Helena Blavatsky aqui, que também foi espírita. Ela foi espírita, ela era amicíssima de Kardec, mas aí ela tinha um a mais. Tinha algumas coisas que incomodavam. E Kardec falou para ela, olha, dentro da espiritualidade a gente não consegue explicar isso que você está querendo. Vai estudar mais profundamente. E ela começou a pesquisar. Gente, parece fácil isso que eu estou falando, mas se coloca no lugar de uma mulher em 1800 e pouco que não tinha direito a nada. Desculpa usar esse termo, mas é isso mesmo. Entendeu? E quem é essa mulher, Helena Blavatsky, que vai querer contestar algumas coisas? E ainda se meter na morte ainda. Quer dizer, que a antiga mística Ordem Rosa Cruz, que já existia, e ela foi lá e falou, olha, eu tenho um monte de coisa para não te cair, tentou ela. Então, lógico que você está falando, você vai dizer assim, esse cara é retardado, ninguém falou de Helena Blavatsky. Não, mas eu já aprendi algumas coisas, tanto na maçonaria, quanto na 25 anos de Rosa Cruz. Teosofia. E outras coisas mais. Então a sua aula, na verdade, eu estou olhando assim, como se fosse quando passando um filme assim, então eu não estou vendo você como aula. Eu estou vendo você como um filme assim, que fica tudo muito. E eu estou tentando me achar. Mas eu estou achando muito legal, muito. Tá, muito à vontade. Eu não estaria falando, já tem de volta. Sim. E uma coisa importante, ó, você teve um pouquinho de conhecimento lá na Amor, que é a Rosa Cruz. Helena Blavatsky é uma grande. Vamos chamar de filósofa. Tá? Uma pessoa que teve um conhecimento fantástico, contemporâneo de Kardec. Hoje tem um grupo chamado Teosofia. E esse pessoal da Teosofia, o que é Teosofia? Teo é Deus, Sofia é conhecimento. Conhecimento divino. Tá? Então, o que a Teosofia vai dizer para mim, a princípio? Tá? Poxa, em todos os cantos existe conhecimento. Em todos os cantos existe. Eu não posso abrir mão do conhecimento porque ele não está aqui. Você concorda comigo que no budismo tem conhecimento? E muito conhecimento. Você concorda comigo que no mundo islâmico tem conhecimento? Você concorda que aqui no meio do cristianismo tem conhecimento? Você concorda que cada um de vocês, sabe uma porção de coisas que eu não sei? E entre vocês, eu tenho certeza que cada um tem um campo de conhecimento que é diverso do colega que está do lado, e que nós temos muito a aprender uns com os outros. Por que nós vamos abrir mão desse conhecimento? Nós temos que trazer tudo isso. E quanto mais a gente tiver conhecimento, melhor ser humano é você. Então, essa é a ideia. Tá? A ideia não é construir muros. Cada um aqui tem uma origem. Quem que nasceu no berço espírita aqui?
Nem você, Regina? Foi dar umas voltas. Você viu, eu também não nasci. Né? Eu fui conhecer um pouquinho e me interessar pelo Espiritismo, eu já tinha 20 e poucos anos, 26 anos. E por isso que eu sempre faço questão, nas nossas conversas, de manter um respeito a todas as religiões. Porque além das nossas origens, todas elas têm muito a nos ensinar. Tá? E o pensamento que Kardec vem colocar para a gente é esse, olha, então vamos pegar aqui, vamos estudar a espiritualidade, vamos ver no que isso pode impactar a minha vida. E entendendo que todas as outras religiões também vão ter o que me ensinar. E no final da história, eu vou ver onde eu posso me enquadrar melhor, onde eu posso me sentir melhor. Ninguém vai para o céu porque está aqui, ninguém vai para o inferno porque está fora daqui. E a gente não tem a pretensão em nenhum momento de dizer, olha, nós estamos certos e os outros errados. Nós apenas temos um ponto que deve ser colocado. Né? E cada um vai buscando aquilo que se encaixa à sua vida. Tranquilo? Kardec recebe uma carta desse senhor Fernando Guerreiro, Dom Fernando, dá a impressão que é do clero, né? Mas não é não, tá? Dom Pedro, né? A gente não tem ela senhor. Desse senhor Fernando, correspondente no Peru, falando sobre o impacto de algumas passagens do Livro dos Espíritos aos selvagens. O que ele está chamando de selvagens? Aquele cara que era nativo lá do Peru. O que esses caras vão dizer? Eles vão dizer assim, olha, quando eu vejo um homem branco, olha como que isso vai impactar na minha vida. Um selvagem, entre aspas, dizendo para ele, quando eu vejo um homem branco, a minha vontade, a princípio, seria de estrangular esse cara, porque eles estão acabando com a nossa terra. Mas, vem cá, eu posso ter sido branco numa outra vida? E esse senhor responde, sim, você pode ter sido branco. E eu posso, e ele pode ser um de nós? Pode. Então significa que eu posso ter sido parente dele numa outra vida? Significa. Puxa vida, então eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que passar a vê-lo de uma outra forma. Puxa, e os preconceitos que nós temos muitas vezes? Preconceito com relação a tudo. Será que muitas vezes eu não estou batendo aqui em alguma coisa que lá atrás eu já fui? Ou que eu serei? Olha como é que o muro do preconceito, quando eu começo a enxergar que o espírito é que vale, e não a veste física, o preconceito vai embora, não vai? Em todos os sentidos. Se você é rico, tem preconceito contra quem não é, poxa, um dia você pode não ser. Com relação à cor, com relação à origem, à etnia. Poxa, eu posso ter sido ou serei alguma coisa que hoje eu estou abominando. Olha, uma dos desdobramentos, né, dessa questão da espiritualidade aí. Ele diz também, no Livro dos Médiuns, o papel a mim confiado é o de instrumento obediente. É uma tarefa que aceitei com alegria e que me esforço em desempenhar dignamente, rogando a Deus que me dê forças necessárias para cumpri-las de acordo com a sua santa vontade. Ou seja, Kardec está dizendo dessa missão que ele teve, né, de codificar a doutrina espírita. Não é uma missão diferente de outros grandes vultos da história. Se você pegar Santo Agostinho, também tem uma missão muito grande. Tomás de Aquino também tem uma missão muito grande. Cada um dos filósofos também tem. Ou seja, simplesmente ele não está dizendo que é melhor do que ninguém, mas ele está dizendo que reconhece essa missão que ele está tendo aqui. E outra coisa que ele coloca, e vocês vão reparar que estão chegando agora há pouco tempo na doutrina, você reparou que as casas espíritas não são tão grandes, com raras exceções? Né? Ela é fragmentada, né? Uma em cada bairro. A gente não poderia ter uma grande casa espírita em São José? Ao invés de ter várias casas pequenas, eu não sei nem quantas casas espíritas existem, mas deve ter mais de 50 tranquilamente. Só aqui. Isso é uma determinação de Kardec, para que a gente mantenha poucas casas, várias casas pequenas ao invés de muitas casas grandes. Por que isso seria interessante? Por que seria bom eu fragmentar? Talvez para que todos pudessem refletir de forma mais consistente
parte da população se concentra aí nesse centro, não sei, eu tenho a sensação de que ter um grande centro, onde as pessoas, onde uma grande população vá para aquele lugar, para que seja assistir uma palestra ou algo assim, acaba não dando a oportunidade de outros refletirem ou discutirem ou trocar experiências. Fica sempre, eu vir a essa casa grande e escutar o que me dizem. Eu não tenho oportunidade, de repente, de compartilhar ou discutir aquilo que foi colocado. Em casas menores, eu acho que essa troca de experiência fica mais fácil. De fragmentado, todos conseguem refletir e compartilhar a experiência de forma um pouco mais. É igual, não consegue. Tá, vamos partir desse raciocínio seu. Se a gente, hoje, eu contei aqui, a gente deve estar em torno de uns 20, mais ou menos. Você imagina se a gente estivesse aqui em 200? Então, essa possibilidade está me dando uma liberdade diferente se fosse 200, exatamente. Opa, ficou bacana, né? Como é que eu ia dar a palavra para vocês se a gente estivesse em 200? Primeiro que eu ia estar no alto de um palco falando no microfone. Acabou. Então, todas as dúvidas que vocês têm, iriam embora com vocês. Aqui não, aqui a gente pode debater. Outra coisa, eu tenho uma casa muito grande, mal dirigida. Pode acontecer, não pode? Olha, eu levei todo o movimento naquela cidade, naquela região. Pega São José, que é uma cidade importante, é um centro regional. Se eu tenho aqui uma casa muito grande, essa casa ela vai ter uma influência nas outras casas do vale inteiro. Ou seja, eu posso botar o movimento a perder por uma má administração em uma casa. Se eu tenho várias casas, é simplesmente uma casa que não está bem. Né? Então, ou seja, se você pega, por exemplo, a igreja hoje, tanto a católica quanto as evangélicas, elas não têm as células que fazem discussões em níveis com pessoas menores, ou seja, é como se a gente tivesse uma célula aqui no Jardim das Indústrias. E outra coisa que você vai reparar, se você vier toda semana aqui assistir a pré-eleição, cada semana é um preletor, não é? Essa aula que vocês estão fazendo, cada semana vai ser um expositor. Talvez eu até volte aqui, mas lá na frente. Às vezes já no curso da escola de aprendiz, alguma coisa. Por quê? Porque para que vocês possam ouvir várias versões, vários pontos de vista, e não ficar sempre, ou seja, aquele ali é o centro do Carlão. Não existe isso. Aqui é o irmão Rodolfo. O que deve falar alto aqui, o que é? É a doutrina espírita. E não o personalismo, não o Carlos aparecer mais do que a doutrina. Então esse é um dos pensamentos que Kardec colocou para a gente e tem funcionado muito bem até hoje. Em 1865 surge O Céu e o Inferno, que é um livro muito interessante. Depois, quando vocês puderem, com o tempo, devagarinho, vamos tentando ler cada uma dessas obras. Ele vai... antes havia um pensamento que se falava, olha, se você for um bom rapaz, você vai para o céu, se você não foi, você vai para o inferno. Isso se chama Doutrina das Penas Eternas. E, através desse livro, Kardec vai mostrar para a gente de uma outra forma, né, que as coisas podem ser que não sejam bem dessa forma. E ele vai dizer para a gente que o inferno não existe. Né? E, na verdade, é o meu estado de espírito. Eu posso estar aqui com você, eu estou aqui no inferno e você está aqui do meu ladinho no céu. Ou seja, o inferno é algo muito mais interior do que exterior, não um lugar físico. Então, podemos escolher sermos o inferno ou o céu. Sermos o inferno ou o céu. Tá? Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, vai dizer depois de uma maneira irônica, o inferno são os outros. Ou seja, sempre o problema está no outro, né? E não em mim. Ou seja, a gente vai tendo várias nuances aí. Depois vai ter esse livro, A Gênese, ou seja, o início, ele vai, pela ótica espírita, o início de tudo, um livro fantástico que vai falar para a gente sobre milagres, sobre predições, vai dar uma outra forma da gente observar e entender aquilo que são os milagres, principalmente de Jesus, uma nova ótica para tudo aquilo ali, ou seja, não é um milagre em si, mas o que aquele milagre pode ter de mensagem subliminar. Só um exemplozinho, Jesus andou sobre as águas. Andou ou não andou? Não sei. Jesus era o cara, ele podia ter andado. Mas o que isso me traz de mensagem? O que são essas águas que Jesus andou? Tá? Poderia significar as dificuldades da vida. E eu passar por essas dificuldades seguindo os ensinamentos de Jesus. Né? E, ou seja, cada milagre vai me trazer alguma coisa importante e não apenas o milagre em si, mas aquilo que ele pode me acrescentar. Depois ele vai desencarnar em 1869, vítima de um aneurisma, tá? 65 anos, desencarna, os padrões de hoje, muito cedo.
Bom, Camille Flammarion, há alguns cientistas que ajudaram a missão de Kardec. Camille Flammarion, no enterro, eu vou falando aqui, eu vou dando uma resumidinha, mas vai dando para vocês lerem por aí. Astrônomo, pesquisador, e no enterro de Kardec ele diz, Kardec é o bom senso encarnado. William Crookes, químico e físico, essas televisões de tubo, né, essas que saíram de linha agora, o princípio, aquilo lá chama tubo de raio catódico. Aquele princípio, não o tubo em si, o tubo não existia na época, mas aquele princípio de criação daquele tubo vem com William Crookes. E ele faz uma série de experiências ali, ó, descobridor, responsável por materializações de Kate King nessa médium, Florence Cook. E experiências com, você falou que tinha um negocinho assim, aqui ó, e experiências com Kate Fox e Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home, para quem não conhece, ele era conhecido como médium voador. Existem relatos que vão dizer que ele levitou várias vezes. Ele saiu de um prédio no 3º andar levitando e voltou. Você vai falar, puxa, ele era o cara, Era o cara. Por isso que Jesus, o que a doutrina vai dizer de Jesus? É importante você seguir o quê? Os ensinamentos de Jesus. Porque eu não vejo, Jesus andou sobre as águas. Daniel Douglas Home levitou. Eu não vejo ninguém seguindo Daniel Douglas Home. Né? Por quê? Porque ele levitou. Então, se você pega alguns milagres de Jesus lá na Gênesis e simplesmente coloca pelo milagre, fica algo meio... Ou seja, o que tem por trás daquilo? Né? Qual a mensagem? E Daniel Douglas Home é um exemplo que eu acho que sempre vale a pena a gente citar. Esses experimentos parecem estabelecer conclusivamente a existência de uma força conectada com o organismo humano de alguma maneira desconhecida. São palavras de William Crookes. Ele vai fazer muitos estudos, ele vai ver esses casos de materializações com a Kate King, através dessa médium. Kate King é um espírito que se materializava através do ectoplasma fornecido por essa médium, Florence Cook. E ele se convence realmente de tudo isso. Ou seja, ele não era espírita. Nós estamos falando aqui de um cientista, tá? Que vem fazer esses estudos. César Lombroso, médico e antropologista criminal, ele ridicularizava o espiritismo e depois de alguns estudos que ele fez, principalmente com essa médium, Eusápia Paladino, e ele diz isso aqui, ó, estou muito envergonhado e desgostoso por haver combatido com tanta persistência a possibilidade dos fatos chamados espíriticos, mas os fatos existem e eu deles me orgulho de ser escravo. Ou seja, ele se rende a tudo isso. O que é importante a gente ter em mente? Quando o espiritismo surge, qual que é a primeira nuance dele? O primeiro livro escrito, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um tratado de filosofia. Mas, onde o negócio surge mesmo? O negócio surge na ciência. Por quê? Eu não tenho o caso das irmãs Fox, que vocês viram já na outra aula. Vamos tentar explicar tudo isso. Então, para que eu possa entender tudo isso, eu preciso da ajuda desses caras aqui. William Crookes, Flammarion, eu vou virar, Ernesto Bozano. Todas essas pessoas vão vir com esse lado científico para corroborar aquilo que está sendo colocado. Essas descobertas que foram feitas. Por isso que a gente tem o lado científico, o lado filosófico, e depois, quando é colocado o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente cai para o lado religioso. E vamos outros aqui, Oliver Lodge, ele mexia com essa parte da telegrafia, ele inventou essa vela de ignição que a gente usa nos carros hoje, rádio, alto-falante que você usa lá na tua casa até hoje. Olha, esse cara aqui, Sir Oliver Lodge, que foi o responsável por inventar tudo isso. Ou seja, pessoas da ciência. 40 livros, sobre a vida após a morte. O éter, ou seja, onde tudo está mergulhado, né, nesse éter. Teoria eletromagnética. Aqui temos um outro, Gustave Deleuze, psiquiatra e pesquisador espírita francês, considerado um dos mais notáveis pesquisadores no campo das materializações. Tornou-se referência obrigatória no estudo do ectoplasma e seus fenômenos. Ou seja, muita gente desse meio científico se envolvendo aqui com isso. Esse aqui é outra fera, Alexander Aksakov. Ele era russo, você vê, russo envolvido nisso. Tá? E diplomata, filósofo, jornalista, tradutor, editor e grande pesquisador de fenômenos espíritas durante o século XIX.
efetuou numerosas experiências e observações científicas com o concurso também dessa médium, Eusapia Paladino, que serviram de fundamentação para a sua obra mais importante, Animismo e Espiritismo. O que é animismo? O que é animismo? Quando eu falo essa palavra, vocês têm ideia do que é isso ou não? Animismo vem de ânima. Ânima é alma. São atributos que eu tenho, minha alma tem. Tá? E o espiritismo, ou seja, aí a gente vai mexer mais com o lado mediúnico. A gente vai ter um médium, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, bem antes de Kardec, que estava a 500 quilômetros da sua casa e sabe que a sua casa está pegando fogo. Ele sabe que a casa dele está pegando fogo. E aí ele fica muito agitado com aquilo. Passam uns minutinhos, um tempinho, e ele fala, não, o fogo já acabou 3 portas antes da minha casa. Isso, se você for pensar a grosso modo, não é mediunidade. Ele pode ter ido até lá, espiritualmente voltado. Isso seria algo típico de animismo. O que é mediunidade? Quando um espírito me fala, quando existe essa comunicação entre um e outro. Eu à noite, eu dormi e fui lá e conversei com você. Você em desdobramento, eu também em desdobramento dormindo, conversamos, voltamos cada um para a sua respectiva cama. Isso não é mediunidade, isso é animismo. Tá? São atributos da alma. Segundo Hermínio Miranda, é um grande escritor do meio espírita, já falecido, já desencarnado, ele vai dizer que nós temos um negócio chamado memória integral. Quando você vai lá em Freud não vai falar para você inconsciente, né, do nosso inconsciente, lá no teu inconsciente está guardado tudo dessa e das outras vidas, porque o teu inconsciente está aqui. Né? E aí, aqui que eu estou falando não é no cérebro físico, tá? Seria lá no seu perispírito. Ou seja, eu tenho tudo isso guardado. Quando eu acesso esse meu inconsciente, é o que a Regina está dizendo. Eu, por exemplo, numa sessão, eu posso voltar lá e numa outra vida buscar um conhecimento e trazer esse conhecimento para você. Pode não ter sido mediunidade, eu acessei essa minha memória integral, eu acessei o meu subconsciente. E como é que eu sei quando é mediunidade e quando é o subconsciente? Difícil. É só você que vai saber. Mas mesmo assim é muito difícil. Essa barreira entre o animismo e a mediunidade é uma coisa muito... É uma barreira, uma linha muito tênue. Você nunca sabe exatamente onde você está. Deixa eu só fazer uma colocação. Desdobramento, para quem está chegando há pouco tempo, é uma coisa que você faz toda noite. Tá? Só que geralmente a gente não lembra que fez desdobramento. Porque você dorme 8 horas em média. Quem descansa? É o corpo físico. Você, espírito, você não precisa descansar. Então, enquanto o teu corpo físico descansa, você sai em desdobramento. Tá? Por que eu não lembro de tudo isso? Porque existem mecanismos para que a gente não se lembre. Tá? E o sonho, muitas vezes, ele vai mascarar aquilo que você viu. Tá? Ou simplesmente você não lembra mesmo. Tá? Então, mas isso é algo muito comum. Tá? O desdobramento é algo comum. A gente não teria necessidade de você ficar 8 horas ali. E aí você vai pegar, por exemplo, a obra de André Luiz, que a gente já vai entrar nela daqui a pouquinho. Na verdade, o nosso tempo já foi, né? Eu vou pular algumas coisinhas aqui. Por exemplo, quando a gente pega na obra de Chico Xavier, nós vamos ter espíritos, por exemplo, como André Luiz, que vai dizer para a gente muito sobre essas questões do desdobramento. Por isso que é importante, quando a gente for estudar um pouquinho da doutrina, o que eu posso orientar para vocês? As 5 obras do Kardec. Além disso, olha, Chico Xavier, que está aqui, todo mundo conhece o Chico. Opa! Aqui. Chico Xavier, tá? Ele vai ter uma infinidade de livros que eu vou colocar ali para frente. Divaldo Franco, tá? Que também tem muitos livros. E através deles, por exemplo, aqui, Emmanuel, todo mundo já ouviu falar nesse espírito, Emmanuel? Já? Olha aqui quantos livros que são escritos por Chico Xavier através do espírito Emmanuel. Tá?
vários livros, A Caminho da Luz, há 2000 anos. Nesses livros aqui ele vai narrar a sua própria trajetória, a sua própria vida. Alguns livros que são livros de cabeceira mesmo, Ave Cristo, A Caminho da Luz, livros importantes da gente ler mesmo, que vão mostrar tudo isso. Como ele falou, tem algumas coisas que a gente coloca às vezes, e que para quem está chegando parece ser um negócio meio de doido. Né? Pô, esse cara está falando que eu desdobro toda noite, que eu não fico aqui. Né? Daqui a pouco está o carro do Chuí querendo levar a gente. Não é o caso, tá? Então tudo isso tem embasamento. Se você pegar essas obras, tá? E também a obra do Kardec, o Livro dos Espíritos, eles vão explicar para a gente tudo isso. Tá? Essas questões de desdobramento e tudo mais. Olha aqui, ó. André Luiz também é um espírito que, através de Chico Xavier, vem trazer uma série de coisas. Quem assistiu aquele filme ali, Nosso Lar? Filme. 10 vezes. O que nós temos que entender quando a gente olha esse tipo de obra? Esse livro foi escrito em 1947. Você imagina eu narrando para você? Eu sou nascido aqui em São José. Imagina, eu nasci um pouco depois disso, mas imagina eu narrando para você a São José de 1947. Quando alguém chega aqui hoje e fala, não, mas não é nada daquilo que você falou. Você falou que era uma cidadezinha de 50 mil habitantes. Você falou que todo mundo andava de carroça. Você disse, né? Veja bem. E a gente tem que entender que esse livro é um romance. Então eu não posso ver tudo ao pé da letra. É importante a gente ter esse entendimento. Olha, esse cara está dizendo que vamos ficar todo mundo de roupinha branca andando num gramado. Gente, isso é um romance. Não é bem assim. Tá? Então vamos entender a lógica daquilo que ele coloca, de uma continuidade. Se ele pega e escreve de uma outra forma, talvez a gente não conseguisse entender. Então está falando em 1947. Tá? Então quando assiste o filme, tudo, então é bom a gente ter esses cuidados. Olha a quantidade de livros que eles vão trazer para a gente. Tá? Principalmente Chico Xavier, através desses médiuns que estão aqui. Meimei, tá vendo? Mais alguns livros também. Ou seja, aonde eu quero chegar? Para a gente ir fechando a nossa conversa de hoje. Poxa, eu estou chegando na doutrina espírita. Eu vou fazer um trocadilho aqui que eu acho que é importante a gente deixar claro. E eu pergunto muitas vezes, o que você já leu de romance espírita? Deixa eu jogar essa pergunta. O que você já leu de romance espírita? Fala para mim. 5. Você já leu algum, você? Não? Nenhum? Uns 3? Tá. A gente sempre começa lendo Violetas na Janela, né? E vai nesse... Né? Quando eu falo Violetas na Janela, todo mundo se sente em casa, né? Fala, poxa, legal, esse eu li. E isso é para começar, a gente não pode ficar nisso. Não pode ficar nisso. Tá? Isso é só para você ter uma ideia. Quer aprender sobre Espiritismo? O que nós vamos ler? Nós vamos ler a obra do Kardec. Puxa, mas está difícil de ler Kardec. Então, vamos ler André Luiz, vamos ler Emmanuel. Tá? Esses caras, mesmo através de romance, eles vão trazer para vocês uma quantidade de conhecimento mais interessante. Eu costumo dizer, e agora para a gente encerrar, que é muito mais difícil para nós, preletores, fazer uma aula aqui no curso básico, viu, Regina? Do que você pegar o quarto livro do livro de Filosofia Espírita. Lá na Filosofia Espírita, ou até mesmo na Escola de Aprendizes, de repente você vai ter pessoas que já fizeram o curso básico, já fizeram a Escola de Aprendizes, fizeram o curso de médiuns, e faz 30 anos que está dentro da doutrina. Às vezes é mais fácil da gente fazer uma aula do que isso. Isso aqui que se apresenta para a gente é um desafio. Por quê? Porque todo mundo chega com muita dúvida. E muitas coisas que a gente fala, às vezes soa de uma maneira bacana e às vezes soa de uma maneira meio estranha. Né? A maioria de maneira estranha, né? Para quem está chegando aqui. Mas é importante que vocês entendam, tirem suas dúvidas e olha, quando vierem os outros preletores aqui, vão vir mais uma porção ainda, façam isso, explorem. Tá? Eu não quero que vocês saiam com dúvidas daqui. Tá? E vão procurar ler. A aulinha só é muito pouco. A gente tem que buscar mesmo esse conhecimento, ler um pouquinho mais, não para que você seja, não estou fazendo proselitismo da doutrina espírita, tá? Mas para que você possa entender, tá? E fazer com que a tua vida, a tua atitude, a vida com que você vai levar daqui para frente possa ser melhor. Por quê? Para que as suas atitudes mudem.
Se eu quero ter uma vida legal, é importante que eu faça as coisas da maneira correta. O que Gandhi dizia para a gente? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Se você quer um mundo melhor, seja melhor. Faça a diferença. Busque você fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira melhor, de uma maneira mais ética. Não adianta a gente ficar falando mal de todo mundo por aí, mas não fazer a nossa parte. Então é importante que eu faça a minha parte, que eu seja um ser humano melhor. E eu tenho certeza absoluta que esse não é o único caminho, mas é um caminho que, se você abraçar com interesse, com certeza ele vai fazer com que você seja um ser humano melhor. Tranquilo? Bom final de semana para vocês e até uma próxima oportunidade, tá bom?